Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu gostaria de te agradecer por ter vindo até aqui, por assistir essa aula. Nessa aula eu vou te ensinar a planejar uma carreira estável em psicologia, seja você autônomo, seletista, concursado. Você sendo um estudante ou profissional em início de carreira, eu quero te ajudar a planejar esse passo a passo. Porque carreira significa caminho e todo caminho começa onde estão os nossos pés. Não importa onde você esteja, como é que estejam os seus pés, em que lugar estejam os seus pés, o caminho só começa onde estão os teus pés. Eu costumo dizer isso porque não importa se você está em Presidente Prudente, quer ir para São Paulo, se você está em São Paulo, quer ir para o Nordeste, onde você estiver, o caminho só começa onde você está, onde estão os teus pés. O planejamento começa do jeito que você está, com a situação que você está. E por isso, nessa aula eu vou conversar com você o que você precisa fazer, o que você precisa focar, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados eles vêm ao longo e ao médio prazo. Eu sou prova viva de que isso é possível, eu já contei isso para você no minicurso e hoje eu vou te contar um passo a passo do que você precisa fazer. O que dá a base para o nosso planejamento de carreira? Eu já te disse que a base ela vem dos 3 pilares que são estudos, supervisão e psicoterapia. Mas existe um que é mais, existe uma coisa que te deixa um passo à frente de qualquer pessoa que nunca parou para pensar nisso, que é ter consciência da nossa carreira, ter consciência da gente mesmo, ter consciência dos outros e ter consciência do ambiente à nossa volta. Tomar consciência disso faz com que a gente organize a nossa carreira de uma forma extraordinária, faz com que a gente alcance os nossos objetivos de uma maneira muito mais ágil, muito melhor, de uma maneira muito mais qualificada. No final dessa aula, eu vou te propor 4 tarefas que vão te ajudar imensamente a programar a sua carreira, a planejar a sua carreira de uma maneira muito mais simplificada, mas com muita densidade, com muita segurança, com muita estabilidade. Você olhando ao teu redor, botando consciência profissional naquilo que você vai fazer para que você não faça de qualquer forma. Se você planeja, você tem muito mais chance de conseguir aquilo que você quer. Para que você escolheu a psicologia? Assim como eu, tenho certeza que você escolheu para ajudar as pessoas. E se você escolheu para ajudar as pessoas, nada melhor do que planejar essa ajuda, ajudar por ajudar. Ajudar sem se ajudar não faz sentido. Então, eu estou aqui para te ajudar, para maximizar a ajuda às pessoas, porque quando nós nos organizamos, quando nós tomamos consciência de quem somos nós, de quem são os outros e de como está o ambiente à nossa volta e focamos naquilo que nós temos controle, nós conseguimos então maximizar os nossos resultados. Na nossa vida profissional, nós tendemos a alcançar os resultados quando nós planejamos. Entre centenas de milhares de pessoas, uma pessoa consegue alcançar sucesso profissional sem planejar, alcançar uma carreira estável sem planejar. Por puro fruto do acaso, essas pessoas conseguem aquilo que nós sempre sonhamos, mas na maior parte das vezes as pessoas que conseguem sucesso, seja financeiro, seja no propósito, seja naquilo que quiser, é por planejamento. As pessoas que param, refletem, pensam a carreira, essas conseguem o resultado que quer. E nas 4 tarefas que eu vou ensinar no final dessa aula, você vai conseguir planejar um passo a passo para a tua carreira, vai conseguir tomar consciência do que você precisa fazer a longo prazo para alcançar uma carreira estável e cheia de projetos, cheia de propostas para alcançar um resultado possível, um resultado legal, um resultado positivo para a tua carreira. Por que eu acredito que existe ainda carreira estável, carreira bem estabelecida em psicologia? Porque apesar da maior parte de nós trabalharmos com uma carreira mais autônoma, que muitas vezes dependemos do resultado do outro, quando nós focamos naquilo que nós podemos, naquilo que nós temos controle, como por exemplo, avaliar a situação à nossa volta, avaliar as condições dos outros e avaliar as nossas próprias condições, nós podemos prever o próximo passo, nós podemos ter uma previsão do próximo passo, dos próximos passos, das coisas que vão acontecer, pelo menos com a gente, se a gente fizer supervisão, se a gente fizer terapia e se a gente estudar os casos que a gente estiver atendendo. Nós podemos ter uma previsibilidade, uma probabilidade, é claro que não há certeza, mas uma probabilidade
de para onde as coisas vão caminhar, e aí a gente consegue ter um certo controle. É claro que nós não dominamos totalmente as situações, mas nós podemos prever o que pode acontecer e nós conseguimos dar uma estabilidade. Donald Super, que é um autor da orientação profissional e de carreira, ele vai falar o seguinte: nós temos a possibilidade de, quando baseados em tarefas evolutivas que eu vou ensinar nessa aula ainda para vocês, baseado nessas tarefas nós conseguimos evoluir a nossa carreira, nós conseguimos desenvolver a nossa carreira para sair de um período de exploração, um período em que nós precisamos implementar atividades para chegar num período de estabelecimento, de estabilização, até progredirmos na nossa carreira. E para alcançar esse estabelecimento profissional, nada melhor do que tomar essa consciência. E eu vou dizer como é que eu tomei essa consciência de que eu precisava focar naquilo que eu tinha controle, naquilo que estava ao meu redor, naquilo que estava perto de mim, para que eu conseguisse alcançar a carreira que eu queria. Em 2010 eu entrei na faculdade de psicologia e eu fiz faculdade de psicologia na UniOeste de 2010 a 2014. E durante esse período eu sempre entrei no intuito de querer ajudar as pessoas. Antes eu tinha passado pelo seminário, quis ser padre para ajudar as pessoas, para escutar as pessoas, para sanar o sofrimento das pessoas, para diminuir a dor das pessoas. E aí eu sempre quis ver pessoas felizes. E a psicologia, depois que eu saí do seminário, foi uma possibilidade de ver pessoas mais felizes, de ajudar as pessoas em momentos de muita dor, de muita tristeza. E na faculdade de psicologia, por volta do ano de 2010, ali por volta de novembro de 2010, eu decidi que eu queria ser professor. Por quê? Porque ser professor me dava a possibilidade naquele momento de maximizar essa ajuda, de ensinar as pessoas a ajudarem as pessoas, de ajudar ensinando as pessoas. Então eu quis ser professor por isso. E na minha história, eu já fui professor de música. Com 15, 16 anos eu já dava aula de música e via a transformação das pessoas através da música e eu achava aquilo incrível. Eu dei aula para uma senhora de 65 anos e quando ela tocou a primeira vez uma música inteira, ela ficou muito feliz e isso me tocava demais. E quando eu via as pessoas saindo do não saber ao saber alguma coisa, isso sempre me fez muito feliz. E aí, esse histórico de gostar de ver a mudança nas pessoas, de ver as pessoas felizes, sempre me encaminhou para ou querer uma profissão que ajudasse as pessoas ou que alegrasse as pessoas, como a música, como o sacerdócio, como a psicologia depois surgiu na minha vida, e a docência, que é o que eu faço hoje da vida, e atrelado à orientação de carreira, principalmente orientação de carreira para psicólogos. E aí, foi uma possibilidade de maximizar, de aumentar exponencialmente a possibilidade de ajudar as pessoas por meio do ensino, ensinar as pessoas e ajudar as outras pessoas. Quando eu decidi isso, no final do primeiro ano da faculdade, o que eu fiz? Por meio de algumas pessoas de referências, eu comecei a olhar essas pessoas e falava assim: eu preciso fazer mais ou menos o que essas pessoas fazem, fazer mais ou menos o que essas pessoas fizeram, para eu chegar no que essas pessoas são. Eu comecei a olhar alguns professores, que foram o professor Igor, professora Camélia, professora Regina, professor Ricardo, professor Roberto, e uma instrutora que eu tive quando eu trabalhei no banco, que eu contei no mini curso para vocês, que foram pessoas de referências que me ensinaram a fazer aquilo que eu tinha que fazer para chegar na docência. Então, eu comecei a tomar essas pessoas como referência e fazer mais ou menos o que essas pessoas fizeram, a trajetória. Então, o que significa isso? Eu comecei a tomar consciência de mim, quem eu sou nessa situação. Eu sou uma pessoa que na época não era a pessoa mais inteligente da sala, não era a pessoa mais preparada para ser um professor, não era a pessoa mais inteligente no sentido de ensino, não era a que transmitia melhor quando apresentava o seminário, mas eu me preparei demais. Passei os próximos 4 anos treinando muito para todos os seminários que eu ia apresentar, passei todos os termos da faculdade estudando muito para todos os seminários, todos os textos, tudo que me aproximava eu sempre fiz, então focando no que eu precisava para mim. Fiz terapia, mudei de psicólogos quando eu achava que era necessário, focando naquilo que eu queria, no que eu tinha controle naquele momento, que era eu melhorar a minha própria personalidade, o meu próprio ser,
em relação a ser professor e a minha relação com os outros. Então, olha, veja, ter consciência de mim, dos outros e do ambiente à minha volta. Aquilo que eu precisava fazer era melhorar a minha condição de estudos, estudar mais, fazer mestrado, fazer doutorado e fazer iniciação científica. Eu comecei a fazer. Então, como vocês sabem, eu disponibilizei o meu sábado. Todos os sábados eu pensava em mim, eu estudava para mim, para melhorar a minha condição de estudos. Eu treinava para os meus seminários. Depois, olhava para os outros. Quem são os outros? O que os outros podem fazer pela minha carreira? Comecei a melhorar as minhas relações, networking, tudo aquilo que podia me aproximar da carreira em docência. Então, tudo que me aproximava em relação às pessoas, pedindo dica, pedindo referência, assistindo vídeos, assistindo aulas, anotando passo a passo do que os professores faziam, pedindo para que eles contassem as histórias deles. Isso sem ter medo e sem ter vergonha. É claro que na primeira vez, na segunda vez, a gente sempre tem um pouco de vergonha de chegar até essas pessoas. Uma coisa que eu fiz também foi quando eu fazia os meus estágios. Tanto que quando eu fiz estágio na Defensoria Pública, quando eu fiz estágio em CAPES, nas instituições sociais, eu chegava e perguntava para os profissionais desses lugares, o que você fez para chegar onde você chegou. E hoje, até hoje, quando eu atendo, quando eu falo com profissionais, por exemplo, eu atendi uma pessoa de Sinop e ela é muito distante de mim, muito diferente da realidade, eu peço para ela contar a história de carreira dela, não só para eu ajudar ela, mas para eu aprender com a história dela, porque histórias nos ajudam, histórias dos outros nos ajudam. E às vezes existem também pessoas que nos atrapalham no processo de desenvolvimento de carreira, seja estudante no processo de estudo, ou seja, na nossa vida pessoal. Algumas pessoas nos distanciam ou nos aproximam do nosso objetivo profissional. Então, isso nós precisamos focar, o que nós podemos controlar. Existem pessoas que nós podemos nos afastar, existem pessoas que nós podemos nos aproximar, e tudo isso às vezes nós podemos controlar nesse processo. Então, o eu e o outro, e o ambiente à nossa volta. O que eu tenho? O que eu posso tirar? O que eu não posso tirar? Estamos vivendo uma situação muito diferente nesse ano de 2020. Nós estamos vivendo uma situação que nunca antes passamos, pelo menos a nossa geração. O que nós podemos tirar disso? Então, por exemplo, quais são as possibilidades que vão surgir para a área da psicologia a partir dessa pandemia que nós estamos vivendo? O que eu posso fazer daqui para frente? O que eu estou me formando? Para que eu estou me formando? Quais são o que eu estava querendo para a minha carreira e o que vai mudar nisso que eu estava querendo? O objetivo que eu tinha, o objetivo que eu tenho, tem a ver com o caminho, com o futuro da minha área, da psicologia que eu estava pensando, da psicologia que está surgindo daqui para frente. Então, eu tenho que focar naquilo que tem a ver comigo, naquilo que tem a ver com o outro, naquilo que tem a ver com o ambiente à minha volta. Tomar consciência disso me deixa sempre um passo à frente. E sabe o que faz a gente ter essa consciência? Uma coisa que se desdobra em duas coisas. A primeira informação, que é sobre o eu, que é essa consciência sobre mim, sobre os outros e sobre o ambiente. E a informação profissional, o que a psicologia tem para me oferecer. Eu preciso ler um pouco sobre cada uma das áreas. É tão curtinha a definição sobre cada uma das áreas lá no CRP, no CFP, nas resoluções, no Código de Ética. O que o Código de Ética oferece? Porque nós muitas vezes vamos para a prática, vamos para a vida em psicologia, sem ter o Código de Ética como base do nosso trabalho. E aí, chega lá no dia a dia, a gente reclama, fala mal da psicologia, mas olha, a gente pode até falar, criticar e etc., mas nós precisamos entender que a gente passa 5 anos na faculdade e aí deixa para criticar só depois que se forma. A gente tem que saber que nós temos limites e possibilidades, muito mais possibilidades do que limites, mas temos também alguns limitadores. Outras coisas, nós precisamos de informações, eu preciso buscar informação a respeito da profissão, a respeito do que eu quero com essa profissão, do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, que é essa profissão que é a psicologia, que ela me oferece, o que ela me dá, qual é a possibilidade que eu tenho com a psicologia. Hoje no mercado digital, no mundo online, eu tenho possibilidades inúmeras. Eu posso ajudar as pessoas por meio dos meus conhecimentos, que são
Os cursos online, por exemplo, eu posso ajudar as pessoas por meio do meu trabalho virtual. Isso a gente pode falar dentro do meu curso, por exemplo. Podemos falar numa próxima aula, se vocês quiserem, é só me pedir nos comentários que eu faço essa aula para vocês gratuitamente. A gente vai conversando, isso fica para a gente discutir quais são os limites e as possibilidades agora no contexto online da psicologia. Então, nós temos que pensar sempre adiante, nós temos que pensar sempre, olha, o que está acontecendo aqui? O que eu posso ver além? O que eu posso ver um passo adiante? O que as pessoas não estão olhando e que eu posso dar uma olhada? Porque ter consciência de mim, do outro e do ambiente é ter a possibilidade de olhar aquilo que ninguém está olhando, aquilo que poucos estão olhando, aquilo que as pessoas não estão vendo a respeito de mim e da psicologia. Porque eu e a psicologia, nós precisamos, você e a psicologia, nós precisamos ter essa congruência, nós precisamos pelo menos ter coerência, porque um não pode adoecer o outro. Eu não posso me adoecer com a psicologia e eu não posso atrapalhar a psicologia de ser uma ciência. Ok? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, minha gente, não saiu da minha cabeça. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem uma base científica, tem estudos de mais de 60 anos de um autor chamado Donald Super, que é um autor da orientação profissional de carreira, que ele fala o seguinte: a nossa carreira passa por 5 estágios, sendo o primeiro estágio, o estágio do crescimento, que coincide com a infância. Esses estágios não são fixos em idades e tudo mais. O segundo é o estágio de exploração. O terceiro, o estágio de estabelecimento, que é isso que eu quero ensinar vocês, ficarem estáveis na carreira. O terceiro, estágio de manutenção. E o quarto, estágio de desengajamento. O estágio de crescimento é o momento que a criança brinca e começa o processo de desenvolvimento de carreira. Então ela precisa fantasiar, ela precisa desenvolver interesses e habilidades por algumas questões profissionais, não por profissões, mas por alguns interesses profissionais. Por exemplo, começo a gostar de ajudar as pessoas, me interessar por questões das outras pessoas. Por exemplo, já na minha infância, desde a sua infância você já teve contato com pessoas que gostavam de ajudar as outras pessoas ou não, e aí por isso você começa a se interessar por ajudar as pessoas, e isso é uma coisa complexa que não cabe nessa aula para a gente trabalhar, mas que isso faz você se interessar por ajudar as pessoas. É por isso que você escolheu a psicologia, talvez. O segundo é a exploração. A exploração é o momento que você começa a explorar a psicologia. E nesse momento eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. A cada etapa, a cada estágio, nós temos 3 tarefas evolutivas que possibilitam a evolução da nossa carreira. 3 tarefas evolutivas que possibilitam a evolução da nossa carreira. Na exploração, são 3 tarefas que são cristalização, especificação e implementação. Se você ainda está na faculdade, você provavelmente vive essas 3 tarefas de cristalização, especificação e implementação. O que significa isso? Você tem que fazer essas 3 coisas para evoluir na sua carreira. Ou seja, você precisa ao máximo cristalizar os seus interesses, ou seja, buscar conhecer a sua profissão, buscar informação sobre a sua profissão, saber o que você gosta da sua profissão, especificar melhor. Especificar conheço a profissão, agora eu preciso saber qual é a melhor especificidade, qual tipo de problema eu quero resolver das pessoas. Nós conversamos muito sobre isso. Qual tipo de problema eu preciso resolver? Toda vez que você coloca no seu cartãozinho, eu ajudo pessoas, eu trabalho com pessoas, desde criança, adolescente, adulto, idoso, você já está fazendo, para mim, na minha visão, um dos primeiros erros na escolha da sua ajuda às pessoas. Não dá para ajudar todo mundo. Não dá para você colocar que é psicólogo escolar e organizacional ao mesmo tempo. Dá para colocar que atende orientação profissional e psicoterapia. É uma coisa ou outra. Você quer fazer as 2 coisas? Primeiro seja muito bom em um, para depois ser muito bom em outra. Uma coisa por vez. Especifique. Se especialize em uma para depois se especializar em outra. Então, primeiro, isso eu estou dizendo porque quando a gente vai falar em mundo do trabalho, hoje em dia, com tantas informações, com tantas especificações, é melhor que você fique bom em uma coisa para depois você ficar bom em outra, porque senão você perde espaço em vez de ganhar. Quando você abrange demais, você fica especialista em nada. Então, primeiro, cristalize o seu interesse, depois você especifica a área que você quer trabalhar.
E terceiro, implementa, começa a fazer alguma coisa, começa a ler, começa a estudar, começa a participar de grupo de estudo, começa a pesquisar, e aí isso te ajuda. Você já formado, começa a implementar, começa a especificar, começa a cristalizar também. E aí, no período de estabelecimento, o que você precisa fazer? Já feitas essas escolhas, já implementado, já começando a trabalhar, seja você, profissional ou estudante, você sabendo o que você precisa fazer para se estabelecer, você já começa um passo à frente de qualquer pessoa que não sabe disso. E eu vou te dizer o que você precisa fazer. Você precisa de estabilização, consolidação e buscar progresso. São 3 tarefas que vão estabilizar a sua carreira, que vão estabelecer a sua carreira, que são estabilização, consolidação e progresso. Quando você sabe que está estabilizado, você sabe que está estabilizado quando você já cuida da sua própria vida financeiramente, por exemplo. Quando você se estabilizou no seu trabalho. E aí, isso é uma construção, não é do nada, de uma hora para outra, um primeiro mês de salário que você sabe disso. Não é no primeiro atendimento que você consegue no mercado fazer a primeira compra que você sabe que se estabilizou profissionalmente. Você precisa fixar-se profissionalmente. Você precisa depois, num segundo momento, depois da estabilização, fixar-se, saber que você tem o seu espaço no mercado. E é isso que nós podemos fazer, fixar-se no nosso lugar. Então, por isso eu preciso definir muito bem lá na tarefa anterior, quem passou batido por essas tarefas, é bom dar um passo atrás, voltar, especificar melhor a área, com reflexão, com pensamento mais aprofundado a respeito do que precisa fazer. Então, é importante que a gente pare, dê um passo atrás. Eu especifiquei bem a minha carreira, eu me interessei, eu sei o que eu quero fazer, eu implementei. E aí, se implementou, passemos, vamos estabilizar. Eu preciso me estabilizar para ir agora me consolidar. Depois que eu me consolido, eu preciso buscar o progresso. O que é buscar o progresso? É fazer aquilo que eu faço agora de uma maneira mais bem feita, me especializar, mostrar para o mundo a que eu vim. Buscar a minha independência. Eu sempre pergunto o que as pessoas preferem, estabilidade ou independência. Dá para ter as duas coisas. Na própria estabilidade gera independência. Quando eu estou estável no meu mundo do trabalho, eu tenho a independência para criar projetos. Projetos, uma carreira linear com projetos, eu consigo. Por exemplo, eu sou um professor universitário, isso eu posso provar com a minha vida para vocês. Posso abrir a tela do meu computador e mostrar para vocês. Eu sou uma pessoa com uma carreira linear, sou professor universitário, eu recebo salário todo mês, mas eu tenho vários projetos que também me dão renda extra, me dão alguma grana que eu tenho independência profissional. Eu tenho projetos que são cursos, atendimentos, aulas, mentorias, que são fora dessa carteira de trabalho que eu tenho assinado. Então isso me dá independência. Eu tenho o meu espaço firmado já depois de 5 anos de formado, já alcancei essa independência. Vai permanecer para sempre? Não é garantido. O Donald Super fala, se essa carreira se desestabilizar, você retorna lá para sua exploração e recomeça. Só que quando você aprendeu, você não desaprende. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você tem consciência daquilo que você precisa focar, você não precisa ter medo da instabilidade e de depender de outras questões. Então veja só. Quando a gente foca naquilo que a gente controla, naquilo que a gente tem controle, você precisa saber que você precisa de 6 tarefas nesse momento, 6 coisas. Precisa se entender melhor. Você precisa especificar melhor qual problema você tem que resolver, você quer resolver das pessoas. Você precisa implementar, precisa começar a fazer. Você precisa buscar se estabilizar. Você precisa buscar se consolidar, se fixar no mercado, para depois você buscar se progredir. Dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, e isso deve acontecer tudo ao mesmo tempo, mas de maneira pensada. Você pode agora uma tarefa extra que nem está no meu script, você vai colocar agora no papel essas 6 coisas que eu acabei de falar. Para o vídeo, se você quiser, volta um pouquinho, essas 6 coisas. Escreve qual é o seu tipo de interesse dentro da psicologia, o que você gosta na psicologia, especifica melhor qual é o problema que você quer resolver das pessoas, o que você já fez de implementação, o que você já fez de prática.
que você já se estabilizou? O que já está estável na sua carreira? Dentro dos estudos ou dentro da sua carreira já na prática profissional? O quanto você já se sente consolidado, consolidada na sua área, seja você estudante ou profissional. E o tanto que você já está pronto ou pronta para progredir nessa área. Faz essa tarefinha e aí a gente continua agora pensando o seguinte: o que eu posso fazer exatamente agora? E agora eu quero passar para você 4 tarefas práticas. Pega o teu caderninho e vamos para 4 tarefas práticas. As 4 tarefas práticas que você vai fazer agora serão: a primeira, você vai definir qual é o seu papel, o papel dos outros e o papel da situação atual, do ambiente atual na sua carreira. O que tem de interferência? Qual é a sua interferência, sua influência na sua própria carreira? Qual é a influência dos outros na tua carreira? E o que o ambiente influenciou na tua carreira? A situação atual influenciou na tua carreira? Seja muito sincera, seja muito sincero, porque isso é só para você. Ninguém vai precisar ler, a não ser que você queira levar para o seu terapeuta, para a sua terapeuta, tá bom? A segunda tarefa: escolha um problema das pessoas que você queira resolver. Um problema das pessoas que você queira resolver. Por exemplo, eu quero resolver problemas de pessoas. Problema nesse sentido, eu quero ajudar as pessoas de tal forma. Eu quero ajudar as pessoas a planejarem as suas carreiras em psicologia. Então, bem especificadinho, veja, eu quero ajudar as pessoas em problemas de relacionamentos amorosos. Eu quero ajudar as pessoas a crescerem financeiramente. Eu quero ajudar as pessoas com problemas de depressão. Eu quero ajudar as pessoas com problemas de comunicação. Então, você vai especificar bem isso aí. Depois, defina quais meios, que formas, por meio de projetos, de trabalhos, de CLT, como é que você quer ajudar essas pessoas. E, por fim, comece agora mesmo esse caminho. Você vai começar agora. Na hora que acabar essa aula, você vai dar o primeiro passo, que é: você vai conversar, ler ou assistir alguma coisa sobre esse problema e vai aprofundar esse conhecimento sobre esse problema. Você vai começar agora. O primeiro passo você vai dar agora. A hora que acabar essa aula, que eu te der o tchau, você vai dar o primeiro passo, que é ler, conversar ou assistir sobre algum conteúdo aprofundado sobre esse problema que você escolheu. Então, primeira tarefa: definir o seu papel do outro e do ambiente na sua carreira. A segunda tarefa é escolher o problema bem definidinho que você quer resolver, ajudar as pessoas a resolverem. A terceira tarefa: definir quais meios você vai utilizar para resolver esses problemas com as pessoas. A quarta tarefa: você vai agora começar a ler, assistir ou conversar sobre esse problema de maneira mais aprofundada possível, tá bom? Eu acredito que com essas 4 tarefas você já vai ter trabalho para uma semana, para um mês, se você conseguir ir bem aprofundadamente no problema que você quer ajudar as pessoas a resolverem. Eu tenho certeza que essa aula tem te ajudado a repensar a tua vida profissional. Se você até agora não está com o caderno na mão anotando o que eu estou pedindo para você fazer, não está anotando tudo o que a gente tem falado até aqui, eu sugiro que você reassista. Um grande abraço.